Olá, entramos agora no módulo 4 da nossa UFCD 5062. O módulo 4 que fala sobretudo da representação gráfica da língua e o primeiro objeto de aprendizagem tem a ver com a grafia e com a ortografia. Mostro-vos desde já um print screen do Ciberdúvidas, que é um site excelente para quando se tem dúvidas sobre a língua portuguesa. E é um site que não só os professores de português, mas toda a gente deveria procurar, deveria ver, porque tudo o que lá está escrito é, sem sombra de dúvidas, o correto. Não há aquela possibilidade de nos pôr a pensar que é melhor procurarmos uma outra fonte para confirmarmos a informação. Ciberdúvidas, sempre correto. E então, o Ciberdúvidas dá mesmo a diferença entre grafia e ortografia. E ele diz que a grafia é a representação escrita de uma palavra, é a escrita dela, é a transcrição, as letras que a compõem. Ao passo que a ortografia é o conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa que ensina a grafia correta das palavras, o uso de sinais gráficos, que destacam as vogais tónicas, abertas e fechadas, os processos fonológicos, os sinais de pontuação, as funções sintáticas da língua e tudo mais. Portanto, a grafia tem a ver com o uso correto da língua. A ortografia. Em resumo, a grafia refere-se à forma como eu escrevo, as letras que eu utilizo, enquanto que a ortografia é o conjunto de regras que determinam a escrita correta dessas palavras. A grafia é a maneira como uma palavra é escrita, enquanto a ortografia é o estudo e a aplicação das regras que determinam como essa escrita deve ser feita, de acordo com uma norma padrão de uma língua. Temos que ver a parte do alfabeto, porque é o que consta nos conteúdos desta UFCD. Já sabemos que ele é composto por 26 letras, sendo 5 vogais. Portanto, são 21 consoantes, 5 vogais. Depois, os tipos de letra referem-se aos estilos visuais com os quais as letras são desenhadas. Podem ser divididas em serifadas, não serifadas, caligráficas, entre outras. Cá temos as vogais. Fala-se também numa palavra muito pomposa, ou numa expressão muito pomposa, que são os sinais diacríticos, que são nada mais nada menos que os sinais de acentuação, mais a cedilha. O trema já não é utilizado em Portugal. As letras estrangeiras que foram acrescentadas ao nosso alfabeto são o K, o W e o Y. Os tipos de letras, as tais serifadas, não serifadas, as caligráficas e as decorativas. Depois, se tiverem esta curiosidade, podem ver na apresentação em PDF com mais algum pormenor. Temos aqui um exemplo do tipo de letra, da forma como ela é desenhada. A caligráfica, a decorativa, a não serifada e a serifada. E então pergunta-se onde é que neste tudo aparece o til. Temos o acento agudo, o acento circunflexo, o acento grave e a cedilha. Falta o til. O til é um sinal auxiliar de escrita, não é um acento. Ele indica a nasalização da vogal sobre a qual é colocado, especialmente as vogais A e O. O til pode aparecer sozinho ou combinado com outras vogais, que é o caso que vocês veem aí, ão, em, oin. Mas o til não é um sinal, não é um acento, é um sinal de escrita. Por isso mesmo é que a afirmação uma palavra portuguesa não é acentuada duas vezes, esta afirmação é verdadeira. Porque, apesar de uma palavra poder ter, por exemplo, esta que vos mostro, sótão, eu olho para ela e à primeira vista eu vejo ali dois acentos. Não, não são dois acentos. Tem um acento agudo e tenho o til. Portanto, existe o acento gráfico no O e o til no A, que não é acento, é um sinal auxiliar de escrita.
Outros sinais gráficos. Existe o hífen e o apóstrofo, que não é muito usado. Continua às vezes a ser usado quando lemos textos bíblicos, mas não é muito usado na língua portuguesa. Regras de acentuação gráfica. Mais uma vez vos remeto para o Ciberdúvidas, que fala e explica muito bem tudo aquilo que aconteceu com o acordo ortográfico que entrou em vigor em Portugal em 2009. Então, este acordo ortográfico entra em vigor a 13 de maio de 2009 e esta data marca também o princípio de um período de transição de 6 anos em que vão existir ao mesmo tempo em Portugal o acordo de 1945 e o de 1990, que é o nosso, o que está em vigor agora. Findo esse prazo dos tais 6 anos em que existiram os dois, a ortografia constante de atos, aqui ainda tem o C, normas, orientações ou documentos provenientes de entidades públicas, de bens culturais, de manuais escolares e outros recursos didático-pedagógicos com valor oficial ou legalmente sujeitos a reconhecimento, validação ou certificação, deverá conformar-se às disposições do novo acordo ortográfico. Assinala-se que a adoção da nova ortografia pelo Sistema de Ensino Português está prevista para o ano letivo de 2011-2012. Portanto, foi a partir de 2011-2012 que as escolas tiveram de passar a escrever, a usar todos os documentos escritos de acordo com o novo sistema ortográfico, do novo acordo ortográfico. E o mesmo passou a acontecer nos textos publicados no Diário da República, que em 2009, por exemplo, ainda conservava a antiga ortografia. Portanto, esta informação é antiga, propositadamente, porque nos dá a indicação do momento e dos passos que foram dados até à implementação, até à vigência do novo acordo ortográfico. Temos aqui uma linha do tempo e vemos que em 2011 o novo acordo ortográfico tornou-se obrigatório no Brasil. Em 2015-2016, Portugal tornou o acordo ortográfico de 1990 obrigatório nos documentos oficiais, no ensino, na imprensa e tudo mais. A terminar esta primeira parte da videoaula sobre grafia e ortografia, mostro-vos um quadro comparativo entre o que se passava antes do acordo ortográfico de 1990 e o que se passa após, ou seja, o que se passa atualmente. Não pus este quadro de forma, não vamos esmiuçar este quadro ao pormenor, até porque nós já estamos familiarizados com a nova ortografia, fica só assim um resumo, aquilo que eu achei mais importante e resolvi condensá-lo num só diapositivo. Vemos, por exemplo, o caso das consoantes mudas, porque se elas não se liam, passaram também a não se escrever. Nós não dizíamos acção, dizíamos ação, não dizíamos óptimo, nem recepção. Portanto, como não se dizia, essas consoantes passaram a não ser escritas. Depois, o acento em algumas formas verbais. Vamos ver na parte 2 desta videoaula, vamos ver que algumas formas verbais deixaram de ser acentuadas e também a palavra, por exemplo, uma palavra muito comum que é a palavra pera. O acento em ei e oi, o hífen com determinados prefixos, por exemplo, no caso da palavra autoescola, agora escreve-se tudo junto. Porquê? Porque auto termina num O e a palavra escola começa com um E. Portanto, como as vogais não é a mesma, como a vogal não é a mesma, pode-se juntar esta palavra tornando numa só. Portanto, o hífen é eliminado quando o segundo elemento não começa com H nem com uma vogal repetida. A palavra anti-rugas. O que é que acontece com a quebra do hífen? Acontece que eu vou ter que duplicar o R, senão eu leria anti-rugas, não é? Portanto, anti-rugas, mini saia. A palavra mini saia já se escreve toda junta e tem que levar dois S, assim como anti-rugas também tem que levar ali dois S. A palavra micro-ondas, que é aquele exemplo, mantém o hífen exatamente porque a última vogal de micro e a primeira de ondas é a mesma, é um O, portanto o que vai ter que acontecer é que eu vou ter que as manter separadas com um hífen. Portanto, o hífen mantém-se em compostos estáveis, como arco-íris, segunda-feira, os dias da semana continuam a escrever-se com um hífen.
E o trema não é importante em Portugal porque nós não tínhamos palavras escritas com trema, portanto isto foi só significativo para o português do Brasil. Pronto, até à próxima parte.